verbo tem que pegar delírio. Diálogos Lunáticos. Hoje com um convidado, amigo, irmão, filho, tudo junto ao mesmo tempo. Também um encontro bastante emocionante. Chamamos aqui como convidado, que apresenta também um programa nessa mesma televisão, chamado Causa é o Seguinte, eu já fui entrevistado lá também, Richa Rebelo. Ator, diretor e roteirista, criador do método Conta, curso de expressão, contação de histórias e oralidade, e apresentador do programa O Causa é o Seguinte. É isso aí, Richa. E aí? Seja bem-vindo aqui, Richa. Obrigado. Fala um pouco, Richa, de você aí, conta, de maneira geral, conta um pouco dessa história, porque eu tenho uma pergunta para fazer sobre encomenda para você, mas ela vem na sequência do programa também. Então, é uma pergunta bem específica, bem lunática para você, mas... Tá bem. Eu sou filho de marinheiro, meu pai era marinheiro e pescador, né? Eu nasci em Florianópolis, minha mãe é bioquímica e eu encontrei bem cedo, assim, a minha profissão. Eu sou ator, né? Trabalho com artes cênicas, trabalho criando, dirigindo espetáculos, criando roteiros. Hoje em dia estou bastante nessa função, mas também gosto muito de atuar, de apresentar, de estar num palco e tal. E isso faz uns 30 anos, mais ou menos, que eu faço isso acontecer. Gosto muito de tradição oral, de contação de histórias, viajo bastante por conta disso, gosto de ouvir as pessoas por conta disso e de contar, narrar, contar histórias e tal. Basicamente sou eu esse, pai da Antônia e da Clarice também. A Clarice tem 12, a Antônia está com 15. Fez aniversário? Fez aniversário recentemente, fez 16 anos, na verdade, olha aí, ó. Uhum. Já não são mais 15, mas 16, que fez agora recente, no último dia 17 de dezembro, né, do ano passado. Não sei se esse programa está passando em janeiro, deve ser isso, né? Então, é isso, basicamente é isso. A pergunta que eu tenho para fazer você, que é uma pergunta bem lunática, é o seguinte: o que significa a seguinte frase? Socorro, socorro, estamos sendo sequestrados. Essa pergunta foi pela minha sobrinha, Paula, exatamente para você. Quando a gente é convidado para um diálogos lunáticos, né, a gente tem que estar preparado para questões assim, né? Essa é uma pergunta de prova, mas eu vou responder ela com certa tranquilidade, ou pelo menos a que eu consegui aqui. Estamos sendo sequestrados, né? Que é uma evolução de sequestrados, né? Estamos sendo sequestrados. Essa pergunta, quando a gente faz essa afirmação, socorro, socorro, estamos sendo sequestrados, que é uma brincadeira que a gente costuma fazer com o pessoal do litoral do Paraná aqui, que a tua sobrinha faz parte da turma lá e tal, e geralmente no telefone dela, para ela e tal, né? A gente fala sobre esse sequestro que a gente está tendo, das questões que levam o nosso dia a dia, né? E, enfim, um jeito carinhoso, eu vejo assim, observando muito a maneira como você lida com a vida, como você mexe com o cotidiano das pessoas, como você faz rir uma pessoa e faz certas ligações exatamente com várias pessoas do teu dia a dia, assim, que é algo que eu prezo bastante, acho muito bonito isso, sabe? De você fazer isso, assim, ressignificar o dia das pessoas e quando você passa por cada uma delas, você faz essas pequenas provocações e socorro, socorro, estamos sendo sequestrados, é uma dessas provocações que faz a alegria minha também e da Paula e cria uma certa ligação entre nós, assim, né? É uma delas. Você faz várias, com várias pessoas que eu sei, todas as suas conexões lunáticas durante os seus dias aí, né? E falando em conexões lunáticas, uma das mais esquisitas que eu até conversei com o Nelson agora há pouquinho, foi a história do seu pai, Osni Rebelo. Né? É a história do seu pai e o encontro que a gente teve juntos lá na época do meu consultório. Você contaria essa história? Sim, essa história eu posso contar, sim. Meu pai, o seu Osni, ele foi pescador, sempre teve uma ligação muito forte com o mar, né? E foi marinheiro também. Meu pai era vaporzeiro, marinheiro, embarcado pela Fronap, na Petrobras e tal. Um tempo a gente morou no Rio de Janeiro, quando era criança.
E ele viajava, né, embarcado durante um tempo e depois ficava em terra com a gente durante um tempo e tal. E a vida vai levando vai acontecendo várias situações na vida, né? E uma delas foi que meu pai, ele se separou da minha mãe e ficou um tempo assim sem a gente se ver. Quanto tempo isso? Acho que uns 8 anos, assim, sabe? Mais ou menos, assim, que eu me lembro, assim. Da gente se ver de vez em quando e tal, né? Mas sempre tive no meu coração a vontade de resgatar esse lugar desse contato com meu pai, né? De um contato mais forte com meu pai. E eu ia ao Rio de Janeiro vários momentos, ele morava no Rio de Janeiro, eu já estava morando em Curitiba e já estava trabalhando e vivendo a vida adulta e tal, e trabalhando com teatro e tal. E teve um momento em que eu falei, pô, preciso trazer esse cara para cá, né, para conhecer minha vida, né, para ficar um pouco comigo aqui, ver o que eu estou fazendo e tal. E aí ele falou, eu vou aí. Mas a gente agora tem uma noção melhor sobre tudo que fez parte daquele momento de vida, né? Mas na hora lá eu estava meio bravo com isso, assim, né? Daí eu lembro que eu falei para você, porque você é vaporzeiro, marinheiro e tudo, e falei, pô, esse cara entende meu pai melhor do que eu até, né? Então, eu me lembro que fiz um pedido a você, pô, enquadre o meu pai aí, porque, né, pô, 8 anos que o cara não vem e tal, né? Vamos ter uma conversa com ele e tal. Mas naquele dia a gente sentou para conversar e eu tinha uma expectativa de que você pudesse colocar ordem nessa situação, mas vocês ficaram conversando e se encontraram como 2 bons mariujos, né? E eu fiquei o mais novo, assim, de lado, né? Olhando e observando aquilo e falando, ih, rapaz, agora danou-se. Agora 2 marujos aí se encontraram e eu fiquei de escanteio aqui e tal, né? Coincidência, a gente tinha viajado no mesmo navio, né? É verdade. No Henrique Dias. Meu pai viajava num navio Henrique Dias, que ele sempre falava que era o maior navio da frota. Eu não lembro se era mesmo o maior navio da frota, eu não Eram sei. 4 navios do mesmo tamanho, 4 navios maiores da frota. Então, meu pai era isso. Eu viajo até Singapura e volto no maior navio da frota. Então, ele era embarcado nesse navio. Uma coincidência mesmo você ser embarcado também nesse navio na mesma época que meu pai e tal. Eu embarquei no dia 11 de junho de 84, meu pai desembarcou do navio no dia 10 de junho de 84. Então, enfim, então ele conhecia parte da tripulação e tal, né? E a gente se divertiu bastante naquela conversa lá. Conta um pouco do final da vida do seu pai, como é que foi? Meu pai morava no Rio de Janeiro, né? Ele já tinha um outro casamento e uma outra filha menor e tal. E aí meu pai, ele teve um câncer de próstata que evoluiu para os ossos e ele vivia no Rio de Janeiro lá. E eu ia até lá e voltava, assim, um pouco angustiado com essa situação, né? Porque eu morava em Curitiba e tal. E um dia eu fui até lá e encontrei ele na casa dele lá, tal, com a família e tal. E perguntei para ele, o que você gostaria de viver, assim, nesse período da vida aqui, né? Ele falou, eu gostaria de ver o mar. Eu gostaria de ver o mar. Eu gostaria de encontrar meus irmãos. Meu pai era mais novo. Então eu trouxe ele para minha casa, ele veio para Curitiba, né? Na época minha mãe estava morando comigo em Curitiba, ela tinha terminado um relacionamento dela também lá, ver como é que a vida é cheia de histórias mesmo para se contar, né? E ela cuidou bem dele na minha casa, ele ficou 3 semanas na minha casa ali, na sala de casa, né? E misteriosamente, eu não sei, a vida também tem esse tipo de mistério, né? Eu pude testemunhar um reencontro do meu pai com a minha mãe e um fechamento de ciclo, né, que houve ali. Até por conta disso, um mês depois ela já estava em outro lugar, que é onde mora hoje, que é em Paraty, e já trabalhando no lugar que ela queria exatamente morar, no lugar que ela queria exatamente trabalhar e tudo. Parece que a vida abriu, assim, um outro ciclo para a vida da minha mãe. E o meu pai, ele faleceu na casa da minha sala, na sala da minha casa. Como a gente fica atrapalhado quando fala de assuntos assim tão delicados, né, cara? Foi um período difícil de se viver, mas também foi muito bonito de se viver, sabe? De poder oferecer ao meu pai a minha casa
para ele fazer essa sua passagem, né? Eu lembro que um tempo depois eu fui e coloquei uma frase no lugar onde ele está repousando ali em Camboriú, né? Meu pai está no cemitério lá de Camboriú. Fomos juntos lá. Eu coloquei uma placa lá, e uma placa com ele fardado, né? Com uma farda da Marinha, branca. E a frase dizia: do mar ao céu, o azul é infinito. Como é que você está se sentindo agora? Ai, rapaz. Eu não faço a menor ideia agora de como é que eu estou me sentindo. Estou lembrando de várias coisas assim que fazem valer a pena a vida, né? Elas são duras, difíceis, mas elas fazem valer a pena a vida, né? Tem que ter coragem para viver tudo isso, tem que ter coragem para viver essas situações assim mais profundas, né? Mas certamente são elas, as histórias que a gente quer contar depois são relacionadas a essas passagens que são difíceis de viver, que são difíceis de experimentar e tal, mas não, dá licença, eu quero viver isso intensamente e, enfim, são os momentos que valem a pena depois. Para a gente fechar esse bloco, por que a contação de histórias lhe escolheu? Por que para você foi escolhido pela contação de histórias para poder exercer parte da sua profissão? Eu fui escolhido mesmo para isso, não sei ao certo dizer a razão disso, né? Não sei se existe uma razão só também. Eu estava fazendo um filme, Os Caminhos de Saint-Hilaire, com direção de Berenice Mendes, ali, com o Mauro Zanata, com o Ronald Pinheiro, no Cânion do Guartelá, que é aqui em Tibagi, no Paraná. E ali eu estava numa fazenda de um cidadão chamado Seu Nelson, e o Seu Nelson, esse fazendeiro, estava conversando ali e tal. E ele percebeu, era depois do almoço, ali onde eu estava, estavam os meninos mais novos que puxavam cabo e tal, né? Um rapaz um senhor de idade cuidando dos cavalos. Eu estava sentado ali porque não ia gravar uma cena, e lá dentro do cânion eles estavam gravando uma cena, era depois do almoço. E esse homem começou a contar umas histórias, rapaz. Ele aumentava umas coisas, ele usava a palavra de um jeito tão preciso, tão bonito para movimentar aquele lugar. Os jovens ficavam com o olho aberto, assim, e o outro bem arregalado, vendo para ele, assim, não acreditando no que ele estava dizendo. E lá dentro, a mulherada na cozinha dava risada porque sabia que aquilo tudo era um jogo, era uma maneira dele estar movimentando alegremente aquele lugar, enquanto contava algumas histórias, assim. Eu fiquei encantado por isso. Minha mãe sempre foi sinônimo de força para mim, que também empreendeu com R$200. E é muito interessante porque a história do Sebrae se repete. Ela fez o primeiro curso do Sebrae também, para ela entender como cuidar, né, do negócio. Eu participei de várias palestras lá dentro do Sebrae, para poder encontrar esse meio de formalizar meu negócio, de deixar ele bonitinho e estruturado. O Sebrae é para Jô e é para você que precisa de apoio para empreender e fazer acontecer. O Sebrae tá com você. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Voltando ao segundo bloco aqui, Diálogos Lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Richa Rebelo, você estava contando um pouco das suas histórias. Eu vou te pedir, você estava contando a história do seu pai, da morte do seu pai, e eu me recordo de uma outra história quando a gente estava, na época eu dirigi o caos seguinte, e nós fomos à cidade da Lapa, né? Conta um pouco desse caos, esse caos seguinte. O caos é o seguinte, um espetáculo que vai fazer 20 anos agora, ano que vem, sabe? A gente deve levar ele para vários lugares aí também. E, bom, você lembra, você fazia a direção do espetáculo naquela época ali, era duro pra caramba, ninguém... Até duro, era mesmo, hein?
extremamente rigoroso, o que é excelente para um trabalho assim, cênico, ter uma potência que ele tem. É um espetáculo cênico musical, então falava de coisas do norte a sul do Brasil, contando causas e tal, e a gente foi a Lapa. Eu lembro bem, essa cidade aqui do interior do Paraná, tão simpática que é a Lapa, né? Ali naquele teatro, Dom Pedro II já assistiu espetáculos ali, então imagine, né, um lugar histórico assim, dessa importância, né? Então a gente estava naquele palco, um palco elisabetano, com galerias assim, nas laterais, talvez reservadas à família real e algumas outras pessoas, né? E uma parte central aí com cadeiras, talvez em algum momento as pessoas assistiam em pé mesmo os espetáculos que aconteciam ali, mas um teatro de chão de madeira, né? Um teatro perfeito. E a gente apresentou esse espetáculo e eu lembro que a gente terminava cantando umas músicas e tal, e que naquela ocasião especial a gente saiu, todo mundo em cortejo para fora, e tem uma praça ali. Quem foi à cidade da Lapa e conhece um pouco da cidade da Lapa sabe quanto é agradável aquele clima que tem de interior, assim, aconchegante e tal. E todo mundo ficou ali na praça, em roda, assim, e não queria ir embora, né? A gente ficou ali tocando, cantando um bom tempo. As pessoas não iam embora, o espetáculo não terminava. Alguém nos convidou depois para a gente ir até a casa dessa pessoa e fez uma janta para nós. E a gente seguiu, né? Foi para essa casa, tocando e cantando. Foi um dia, uma noite memorável, né? Uma noite memorável essa. Só dançando na praça. Dançando na praça. Acho que é uma coisa que teria que ser resgatado mesmo, né? As pessoas sentarem na praça para conversar, bater papo, né? Olhar o ambiente em volta sobre o que está acontecendo e tal, né? E a gente tem se prendido muito a esse tipo de presença, né? Que é uma presença artificial, né? Não é essa presença natural e orgânica do ambiente, né? Como a gente está aqui agora batendo papo e tal. As pessoas precisam voltar a ter isso, assim, a ocupar espaços públicos para se encontrar em comunidade, olhar, puxa, quanto tempo que a gente não se vê, como é que você está e tal, e fazer várias perguntas, né? Ter os seus diálogos lunáticos, assim, nas praças e lugares públicos, assim, eu acho que é um resgate importante, né? A vida está nesse lugar, né? A vida está nisso, assim, a vida natural, assim, ela está na natureza, está nesses encontros entre as pessoas, então a gente precisa resgatar que exista isso mesmo, né? Que contar histórias como eu faço na minha vida e tal, é uma coisa que eu gosto bastante, mas vivê-las, até como você mesmo mencionou uma vez, é imensamente maior, né? Vou fazer porque a gente tem história que não termina mais. Eu estou lembrando 500, do Rio de Janeiro, mas eu queria que você me contasse essa seguinte história. Deixa comigo, eu sei onde é a Castelo Branco. Que é? Confia em mim, eu sei onde é a Castelo Branco. Que história é essa? Essa história é realmente um diálogo lunático na vida da gente, que são os melhores para se contar. Né? Aquele que diz assim, nossa, o que aconteceu aqui? Que loucura foi essa? Né? Isso é uma coisa lunática mesmo. Né? Mas eu lembro dessa passagem, a gente viajando, indo ao Rio de Janeiro. De carro até o Rio de Janeiro. É uma coisa que talvez tenha no sangue do marinheiro, né? No sangue de filho de marinheiro também, esse desejo de estar em trânsito, de viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, e você também. E a gente ter combinado, vamos ao Rio de Janeiro, né? Para poder assistir a um espetáculo e conversar e estar com pessoas no Rio de Janeiro, que eu lembro daquela ocasião da gente ir até lá visitar o Galpão Aplauso, visitar aquele projeto, né? Tão bonito. E não existia nem celular, nem nada, né? Eu acho que não tinha celular, não tinha essas coisas. Se tinha, a gente não tinha. Se tinha, a gente não tinha. Não tinha GPS nem nada. Vamos de carro ao Rio de Janeiro, vamos. E eu falei para você, a gente precisa em São Paulo pegar Castelo Branco. A Castelo Branco é melhor que a Dutra, vamos pegar 3 pistas. E eu falei, não falei nesse tom aí, deixa comigo. Eu sei onde é que é. Eu sei, deixa comigo, eu sei tudo, rapaz, né? Confia no Pai. Confia no Pai e no Espírito Santo, amém, né? Mas quando a gente passou por ela, eu tenho que falar isso aqui agora em rede nacional, né? Em rede nacional, internacional. Internacional, inclusive, né?
Eu me perdi completamente. Eu olhei assim, ó, e a Castelo Branco já tinha passado alguns Eu quilômetros. só olho pro lado de você e você não fala nada. Não conta É nada. difícil assumir, né, um erro desses e tal. A gente passou um tempinho assim, né? E a Castelo Branco foi ficando para trás, né? E agora isso virou uma expressão também, né? Não, Deixa comigo, eu sei onde é que é Castelo Branco. Castelo Branco, quer dizer, com toda essa certeza, com certeza ele vai errar, né? Mais uma pergunta lunática aí, depois vamos voltar um pouco à história do passeio lá, mas o que é um elefante indiano, Richard? É outro diálogo lunático, elefante. São as melhores coisas da vida, mas é isso aí mesmo. Como é que faz a posição do elefante? É isso aqui. Isso aqui, ó. Isso é um elefante indiano, né? Mas se você quiser ser discreto, você pode fazê-lo assim também. Ó, Que é um também bagageiro de funciona. avião também. Que é. O elefante indiano, e você, sentamos eu, você e uma turma para conversar ali na São Luís do Purunã, no restaurante bom ali em São Luís do Purunã, para conversar. Então. E eu comecei a explicar o que era um bagageiro de avião. Falei, ó, eu toco sanfona. Falei, eu não posso levar sanfona no bagageiro de um avião. Porque o bagageiro do avião, ele é assim nesse formato e a sanfona pode acabar quebrando, então eu levo ela no voo e tal. E na mesma mesa, na mesma conversa, Da e Rosemary. 3 segundos depois, alguém falou sobre aquele elefante. Qual é aquele elefante indiano mesmo? Ganesha. Isso, Ganesha. Eu falei, sim. A figura dele, o Ganesha, que é uma figura assim, e mostrei essa mesma, e aí, meu amigo, isso pegou e grudou e está na nossa vida até hoje. E de algumas pessoas que nos conhecem, assim, quando a situação fica muito esquisita, muito tensa, a gente faz esse gesto aqui para dizer, ó, elefante indiano. Aqui, O bagulho é doido. O bagulho é doido. Aqui. Essa conversa aqui tá esquisita. A gente faz isso para se comunicar. Né? É curioso as pequenas e simples coisas na vida que a gente faz com que elas tenham sentido, né? E quem é a Rosemary na sua vida? A Rosemary. A Rosemary na minha vida. A Rosemary na minha vida é alguém que nunca mais voltou. Né? Só volta quando eu encontro você. E a gente pode ter esse dedo de prosa aqui. Né? Rosemary, no mesmo restaurante, São Luís do Purunã, que a gente costumava ir e tal. Tinha uma garçonete uma vez, num domingo, tranquilo para todos. Menos para mim. Que sou um sujeito um pouco mais ansioso, talvez possa dizer assim. Melhorei bastante, hein? Melhorei bastante. E pedi lá uma bebida e a bebida não vinha de jeito nenhum, porque jeito nenhum significa 2 minutos depois. 2 minutos depois, exatamente. 1 segundo depois. 1 segundo depois, e cadê ela com a minha bebida? Que ela fugiu daqui. Cadê a Rosemary com a minha bebida? Essa é a Rosemary. Aí alguém na mesa largou assim. Ela roubou o pedido. Ela roubou o seu pedido, E nunca mais vai aparecer de volta. Essa é a Rosemary. Mas eu melhorei bastante, já não tô tão ansioso assim. Né? Acho que a experiência e a vida fazem essas coisas com a gente. Estava a Aniele também, que a Aniele, na época, era oficial de náutica, hoje em dia já é comandante de navio, enfim, né? Eu conheci desde estagiária também, e hoje em dia é diretor de uma empresa de navegação, lá em Santos também. Conta um pouco da experiência no Galpão Aplauso. Aquela experiência, nunca a gente consegue contemplá-la totalmente, né? Foi algo tão transcendental, tão legal. Como é que foi essa experiência no Galpão Aplauso? Quando acontecem coisas na vida da gente dessa magnitude, assim, desse lugar, que faltam as palavras, né? Que você não consegue, assim... eu não sei se em algum momento da nossa vida a gente vai conseguir palavras que abarquem exatamente o que foi que a gente sentiu lá. O Galpão Aplauso é um projeto que existe no Rio de Janeiro, naquela época bem ativo, assim, não sei como é que está hoje, mas que resgatavam pessoas em situação de risco e também ex-traficante, né, e outras coisas assim, jovens, para dar uma outra perspectiva. Esses jovens, eles usavam a arte para dar outra perspectiva e trazer esses jovens para, quem sabe, fazer uma faculdade. Eu me recordo de uma moça lá que disse, agora eu estou formada em letras, mas enquanto eu morava lá naquela comunidade e tal, eu nunca pensei que eu poderia talvez fazer outra coisa que senão o que acontece no meu entorno, que é de uma violência assim que é difícil da gente
lidar. Então a gente foi até lá. Em prol da autorização dos traficantes da região para poder entrar lá. Exatamente. E a gente foi para assistir uma odisseia que eles prepararam e fizeram uma adaptação. Eu sou cofundador de uma companhia aqui em Curitiba que faz récitas da Ilíada de Homero e também estuda literatura clássica e teatro juntos, assim. É um projeto idealizado pelo Otávio Camargo e tal. E a gente foi até lá e daí a gente estava lá conhecendo o Galpão e conhecendo esse grupo de teatro que fez essa adaptação da Odisseia. E daí você me fez uma provocação. Você é bom nisso. Você fez essa provocação. Por que você não conta aqui um pouco da Ilíada, né? Conta a Ilíada aqui para eles. Aqui. Eu fiz um trecho da Ilíada, que é um linguajar pouco coloquial, assim, pouco usual, assim, de palavras, mas que é a fina flor da língua portuguesa. Na tradução do Manuel Odorico Mendes, que é maranhense, que buscou Camões e fez decassílabo camoniano, uma obra lindíssima, né? De uma transcriação da Ilíada de Homero. E tem uma poesia sonora muito bonita, e daí eu fui lá e contei esse trecho. Mas é um trecho que é de difícil compreensão, né? Para uma pessoa comum assim, realmente uma pessoa tem que estar muito envolvida com literatura clássica para poder ouvir essas palavras e reconhecê-las com facilidade. E a gente já foi, eu me recordo, a gente já foi à Casa do Saber em São Paulo, lembra? Paulo Henrique Amorim na plateia e várias pessoas e autoridades também. Museu da República ali no Catete também, num Dia Internacional dos Museus, ali apresentando a Ilíada e tal, mas lá no Galpão Aplauso, quando eu fiz essa apresentação... Foi muito bonito. Foi muito bonito. Porque nesses outros lugares que eu mencionei agora, ninguém teve tanta compreensão do que estava acontecendo, como aqueles jovens que estavam ali em situação de risco, mas eles tiveram uma compreensão muito ampla do que eu falei, do que eu contei ali, foi muito bonito. Porque a linguagem é muito difícil de acessar, é um português muito rebuscado e tal, e eles entenderam, isso foi o mais estranho. Então, não entenderam somente por conta do que era falado, mas a forma do gestual e tal. Tinha uma moça na minha frente que ela fez uma pergunta. Naquela hora que ele estava fazendo isso e subindo o morro, eu falei, meu Deus, como é que ela entendeu isso, né? Nós saímos de lá e, enfim, pegamos a estrada. Fomos ao centro da cidade, pegamos a estrada e tentamos entender o que estava acontecendo. Não foi possível. A gente seguiu viagem. Falei, vamos ficar um tempo em silêncio para deixar metabolizar isso aí. Né? 1 hora a gente ficou sem falar sobre isso. 1 hora. Sobre nada, né? Sobre nada. 1 hora em silêncio. Como é que se deu essa ligação assim tão forte? 1 hora. A gente ficou sem se falar, né? E essa estreia lá na Semana Internacional dos Museus, essa também foi... Teve uma cena inesquecível. A gente vai alternando entre casos mais emocionantes e mais engraçados, né? Faz tempo que a gente faz trabalho juntos, né? Você nesse lugar da direção, eu como ator e tal, e outros trabalhos que a gente tem feito e tal. Mas a gente fez um Dia Internacional dos Museus para apresentar Os Sertões do Euclides da Cunha, porque eu sou um lunático desses, né, que pega um texto desse tamanho para fazer um monólogo. Quase 1 hora. A Ilíada de Homero, me dá aqui que eu vou fazer o canto 16. Os Sertões do Euclides da Cunha, me dá aqui. E aí você fez aquela direção, mas eu estava apavorado, eu confesso. Tem que confessar isso aqui, né? Tem. Estava apavorado, era estreia, era muito texto, são 50 e poucos minutos falando sem parar, não vou dar conta. Autoridades, governador e tudo, naquele Rio de Janeiro e tal, salão nobre do Palácio do Catete. Eu chamei você, vou contar a história toda, é isso mesmo? Eu chamei você, que estava na plateia, sentado do lado do autor. É só olhar para trás. O Ivan Jaffe, que era o autor da adaptação dos Sertões, Euclides da Cunha, adaptado para o teatro, o Ivan Jaffe. Eu olhei e fiz, faz favor, diretor. Autoridades presentes, mulher do governador, não sei o que mais. Fui lá. Eu não vou conseguir fazer essa peça. Me deu um branco geral e não vai dar. Aí eu usei a técnica teatral infalível. Foi infalível. Qual foi a técnica? Ou você faz essa peça, eu vou te encher de porrada.
Fiz brilhantemente, com exceção de um asfalto que eu coloquei no sertão da Bahia de 1800 e alguma coisa, né, em Canudos. Olhei, falei aquele texto todo na frente, e você disse, o asfalto. E daí eu falei asfalto, já era. Né? Até O Ivan Jaffe, que é esse cara que escreveu a peça, achou, mas de onde é que, será que eu escrevi asfalto no meio da coisa? Ele próprio ficou em dúvida. Né? Ficou. Mas ficou redondo, né? Perfeita. Fizemos depois lá em cima, do Parque das Ruínas, né? Ruínas, Santa Teresa. Fizemos o Festival de Teatro em Curitiba também, ali no Sesc, Paço da Liberdade. A gente fez algumas apresentações boas desse espetáculo. O que faz a vida valer a pena, Richard? O que faz a vida valer a pena? Porque ela é difícil, é complexa. E tem coisas bastante difíceis, mas o que faz valer a pena? A gente tem problemas disso, saúde financeira, relacionamento, tá? Mas o que é que dá sentido à sua vida? Não é uma mensagem que você tem que entender dos outros, mas o que dá sentido à sua vida? Posso mandar uma mensagem nessa câmera aqui? Claro. Posso. Socorro, socorro! Estamos sendo sequestrados! Ai, eu acho que são essas pequenas coisas que dão sentido à vida da gente. Né? Acho que são essas as histórias que a gente quer contar depois. Não são essas que a gente pensa estar vivendo, são essas que a gente realmente vive. Então, talvez a gente tenha que estar mesmo atento para viver, né? Para sentir as coisas de verdade e tal. Tem que ter uma certa coragem, mas... Como é que é isso, essa coragem? Quer dizer, viver imputa uma certa coragem a gente. Precisa ter coragem para viver, é isso? Tem que ter coragem. Para não desistir antes do final. Tem que ter. A vida pede da gente isso, como dizia o Guimarães Rosa. A gente tem que ter coragem para viver o que quer que seja. Para sentir a vida com plenitude, tem que ter coragem para viver o que quer que seja. Não o que você quer que seja. Viver o que quer que seja. Que aconteça na sua vida e tal, né? E procurar ir, como você diz bem, recalculando a rota para poder fazer com que ela caminhe de um jeito... Mas as coisas acontecem na vida, então você precisa estar atento a isso. Viver plenamente, eu acho que é isso. Viver o que quer que seja. Para chegar no final, tanto caos, tanta história, a gente até se perdeu na questão do tempo. O que faz você estar presente? Quem faz você estar presente? O outro. Qualquer outro. Você, que está na minha frente aqui agora. Obrigado, Richard. Obrigado por ter vindo. Foi bom. um imenso prazer. Foi muito bom a gente conversar. Eu que agradeço. Já vou voltar a conversar com certeza. Tá bom. O verbo tem que pegar delite.